Pessoal, na aula passada a gente viu o início do inquérito policial no que tange a regra geral, né? Então, naquelas ações penais públicas incondicionadas. Essa é a regra, ou seja, sempre que o Código Penal, não falar sobre o tipo de ação penal prevista para aquele crime, recai na regra geral, que é ação penal pública incondicionada. Esse caso aqui de ação penal pública condicionada, o Código Penal, no tipo de crime, né? Então, no crime em específico, vai falar: esse crime se processa mediante representação, né? Não diferente é no que tange ao inquérito policial, tá? Então, no inquérito policial é necessário uma representação do ofendido para que tenha o seu início. Nesse caso, é preciso que o sujeito, né, apresentar a representação possa ser a vítima ou o seu representante legal, tá? Nesse caso, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nessa representação, qual que é o objeto dela? Então, vão ter todas as informações que versem sobre a autoria, evidentemente, a ser apurada, né? E a materialidade? É óbvio que aqui a gente coleta elementos para a descoberta de um determinado fato. Então, a materialidade aqui basta os seus indícios. Só que se eu estou representando algo contra alguém, eu preciso falar a respeito dessa autoria. Então, eu preciso, na minha representação, também para auxiliar na atividade policial, preciso dizer: olha, o autor desse delito é fulano de tal. Até porque, senão, fica sem objeto a ser descoberto, né? O órgão, aqui nesse caso, gente, o Código de Processo Penal diz que a gente pode oferecer a representação, direcionar a representação a 3 sujeitos. Então, ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial. Aqui recai de novo o meu problema de direcionar o juiz. Porque se eu direcionar uma representação ao juiz, o juiz vai encaminhar essa representação à autoridade policial. E nesse caso, como se ele estivesse abrindo um inquérito de ofício, o que, ao meu ver, viola uma prerrogativa do sistema acusatório, né? Mas, enfim, o Código de Processo Penal diz que a representação pode ser direcionada tanto ao juiz, ao Ministério Público, à autoridade policial. Em termos práticos, tá? Em termos práticos, o ideal é que seja direcionado à autoridade policial, porque ele sim tem, esse órgão sim tem todo o suporte para a descoberta a respeito daquele crime, né? Então, o ideal é que seja sempre feito direcionado à autoridade policial, tá? O prazo, gente, aqui temos prazo. Veja, eu não posso acionar, né, todo um sistema de investigação se passei do prazo decadencial, né? Então, esse prazo aqui é diferente de prazo processual. Aqui esse prazo é o decadencial, ou seja, tem a ver com o direito material. Nesse caso, para que eu possa apresentar a representação, preciso estar no prazo de 6 meses a contar não do fato, mas do conhecimento da autoria. Veja, se eu estou acionando um órgão, né, nesse caso a autoridade policial, eu preciso ter elementos a respeito daquela autoria, né? Senão fica sem objeto, tá? A forma ela é livre, até porque ela é feita pela própria vítima, né? Então, ela pode ser oral, que deve depois ser lavrada, né, ser reduzida a termo, ou escrita. Pessoal, aqui, para questões práticas, principalmente da sua vocação, né, digamos assim. O que a gente precisa? A gente precisa saber que a representação, via de regra, né, considerando o que o próprio Código de Processo Penal diz, é que a forma dela é livre. Porém, é importante a gente deixar claro que ela pode sim ser feita por um advogado. Nesse caso, a representação, ela tem uma forma,
né, como uma notícia crime, noticiando aqui que é a notícia crime. É a notícia de um determinado fato criminoso, né? E nesse caso a representação, ela pode sim ser feita mediante uma peça processual, feita por um advogado, evidentemente com poderes específicos para isso. Então, como que seria, digamos, essa peça de representação, né? Teria lá o endereçamento. Eu sempre digo que o ideal é que seja, sim, direcionado à autoridade policial, né? Até porque aqui, pessoal, vamos considerar, se ela está sendo feita por um advogado, é porque o advogado, evidentemente, sabe a respeito a respeito do órgão que vai processar essa investigação. Então, quem que, via de regra, processa a investigação? A autoridade policial, né? Então, vamos lá. O endereçamento, a gente direciona a autoridade policial, qualifica o sujeito, né, na sua qualificação ali, no formato de uma peça normal. E aí, gente, o que é mais importante? Não a parte do direito, mas sim a narrativa dos fatos. Porque é a partir disso que a autoridade policial vai colher os elementos suficientes para a investigação. Então, eu narro todo o fato delituoso e, inclusive, indico as provas a serem produzidas. Óbvio que a autoridade policial ela não fica condicionada a essas provas que você vai dizer, mas é importante sim, porque é a partir disso que ele vai tomar conhecimento daquela suposta prática criminosa e todas as diligências serão direcionadas a esse fim, tá? Então é importante que a gente diga e indique as provas a serem produzidas, tá? Então, nesse caso, início do inquérito policial em ação penal pública condicionada precisa da representação do ofendido, tá? A lei processual também diz que, sendo uma ação penal pública condicionada, pode também ter início por requisição do ministro da Justiça, em casos específicos, né? Quando que isso vai acontecer? A suposta prática de crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional, crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou contra presidente da República ou outras autoridades praticadas por meio da imprensa, tá? Observação que a lei de imprensa praticamente foi revogada, né? Então, inúmeros dos seus dispositivos lá praticamente foi considerado inconstitucional, tá? E o início do inquérito em ação penal de iniciativa privada. Pessoal, a ação penal de iniciativa privada, evidentemente, o interesse, vamos lembrar lá na aula passada que eu coloquei aquele exemplo, aquele quadro mental bem tosco, mas ajuda a gente a pensar. Então, os dois gêneros, né, de ação penal que nós temos, a ação penal pública e a ação penal privada. Na ação penal pública, nós temos a condicionada representação e a incondicionada. Na ação penal privada, gente, o interesse é apenas do ofendido. Não temos interesse do Estado, até porque, nesse caso, a ação penal ela se processa mediante queixa e não mediante denúncia. A denúncia, sim, que é feita pelo Ministério Público, né? Em que o titular da ação penal, ou seja, o interesse é de quem? Do Estado. Aqui na ação penal privada, não. Aqui o interesse é exclusivo do ofendido, tá? Então, se o interesse é exclusivamente do ofendido, qual é o sentido, então, de ter um inquérito, né? Porque a gente vai acionar o Estado, né, uma autoridade policial, um braço ali do Estado, por que a gente vai acionar o Estado para investigar algo do meu interesse? Veja, a gente só vai acionar o Estado quando, sendo algo do nosso interesse, a gente não tiver elementos probatórios necessários ao oferecimento direto da queixa. Então, eu fui vítima de um determinado crime de ação penal de iniciativa privada, tá? Por exemplo, esse caso acontece muito. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, tá? Eu sou sócia de uma empresa, sou dona de uma empresa.
eu fui vítima de um crime de marca, por exemplo, um crime de concorrência desleal. Vamos imaginar que alguém está usando a minha marca, né, vendendo os meus produtos sem a minha autorização, né? Vamos imaginar então um crime de concorrência desleal. O crime de concorrência desleal é um crime que se processa mediante queixa. Ele é um crime de iniciativa penal privada, tá? Uma ação penal privada. Nesse caso, vamos imaginar que eu sei que estão vendendo os meus produtos sem a minha autorização, enfim, um crime de concorrência desleal. Mas eu não tenho suporte probatório suficiente ainda para ingressar com a queixa, ou seja, eu não tenho elemento suficiente para o início da ação penal, que daí início da ação penal mediante o poder judiciário. Eu não tenho elemento probatório suficiente. Então eu recorro à autoridade policial, peço, digamos, ajuda para que eles me auxiliem no material probatório. Então, o que eu faço? Eu faço daí uma notícia crime, né? Eu noticio esse fato à autoridade policial e digo, aconteceu isso, narro, né, como que os fatos delituosos aconteceram e peço, por exemplo, uma diligência. Peço auxílio para que eu tenha mais suporte probatório para o oferecimento da minha queixa, tá? Então, voltando. Em crime de ação penal de iniciativa privada, quando eu não tiver material probatório suficiente para o início de uma ação penal, ou seja, para o oferecimento de uma queixa, aí sim eu peço o início do inquérito policial, tá? Então eu recorro ao Estado, né? Recorro à autoridade policial para que eu consiga ter o suporte probatório suficiente. Embora não exista forma rígida, né, deve sim ser feito por escrito, né? Então a gente deve fazer essa notícia crime de uma maneira escrita, dirigida à autoridade policial, né, com competência. Então veja, se for um crime federal, né, eu vou direcionar a Polícia Federal. Se for um crime comum, né, um crime de competência estadual, aí eu vou direcionar a Polícia Civil, tá? Então é importante, porque aqui o interesse é meu. Então, eu não posso cometer falhas. E uma observação importante, nesse caso, exatamente porque a queixa, ela obriga que a procuração tenha poderes específicos, da mesma forma, a sua notícia crime também precisa ter procuração com poderes especiais, tá? Artigo 42 do Código de Processo Penal vai dizer que a procuração nos crimes de iniciativa penal privada precisa ter poderes específicos. Então, quando você for fazer a procuração para representar o seu cliente, você deve narrar o fato delituoso, tipificá-lo e dizer, outorgo poderes especiais para apresentação de notícia crime, em razão do fato delituoso ocorrido no dia X, Y e Z. Você precisa narrar o fato, senão falta um requisito para o oferecimento dessa notícia, tá? Então vimos como que o inquérito policial se inicia nos diferentes tipos de ação penal. Agora, gente, tendo esse início do inquérito e como que o inquérito policial se inicia formalmente. Então, eu manejo o inquérito, né? Narro o fato, então tem a notícia crime. A partir da notícia crime, a forma digamos, o elemento formal do inquérito policial é a portaria. Então, temos lá a notícia crime. A autoridade policial vê se faz sentido o início formal do inquérito, lavra a portaria. Feito essa portaria, a gente diz que o inquérito se iniciou formalmente. E o acusado? Nós temos um momento chamado de indiciamento. O Código de Processo Penal, ele utiliza esse termo para designar o ato pelo qual a pessoa é formalmente, né, submetida ao inquérito policial. Então, a pessoa se diz indiciada
quando ela de fato se submete ao inquérito policial, tá? Da mesma forma em que na ação penal a gente diz que a pessoa se torna réu, né? Ah, eu me tornei ré de determinado processo, é porque a denúncia foi recebida. Aqui, a pessoa se torna indiciada, né? Quando ela se submete formalmente ao inquérito. Porém, o Código de Processo Penal, embora utilize esse termo, ele não diz qual é esse momento. Ah, se iniciou com a portaria, se iniciou quando ele é interrogado, não diz qual é esse momento, tá? Então, a gente faz uma analogia. Digamos assim, quando há prisão cautelar, né? Por exemplo, uma prisão em flagrante, a gente diz que a pessoa se considera, digamos, indiciada, né, nesse momento, quando existe essa prisão cautelar, né? Então, havendo prisão cautelar, o indiciamento se dá com a nota de culpa, no caso de flagrante, ou com mandado de prisão, sendo uma prisão temporária ou preventiva. Quando não temos prisão, a gente diz que se dá pelo interrogatório, tá? Então, a pessoa foi indiciada, teve um inquérito policial, aí, qual que é o meio, digamos assim, a fase de diligências, né? Então, a autoridade policial vai coletando todos os elementos necessários para a descoberta daquele fato delituoso. Feita todas essas diligências, chega ao final do inquérito. E como que é esse final? Bom, em termos formais, o fim do inquérito se dá com o relatório. Então, a autoridade policial vai narrar tudo o que aconteceu e chegar a uma conclusão, tá? Não é necessário que a autoridade policial tipifique aquela conduta, até porque isso não vincula o Ministério Público, né? Mas é sim interessante que ele diga qual conduta criminosa e sugira, na verdade, é tudo uma sugestão, sugira qual o delito que aconteceu, mas não é obrigatório, tá? Mas é sim interessante. Ele não é vinculante, exatamente isso. Por quê? Porque o relatório policial, vamos lembrar, ele é direcionado, o inquérito policial ele é direcionado a quem? Ao Ministério Público, né? Para quê? Para a formação da opinio delicti, certo? Mas ele não é vinculante, mas é importante sim, né? Então, tudo que foi feito nesse inquérito policial, a autoridade policial vai colocar no seu relatório, tá? O encaminhamento para o foro de distribuição depois ao Ministério Público, né? Então, isso aqui em termos práticos. Então, você encaminha lá para a vara e aí a vara distribui ao Ministério Público, tá? E nesse momento, o MP, quando recebe esse relatório, ele tem 3 opções. Ele pode oferecer a denúncia, tá? Ele pode requerer a baixa do inquérito. Então, acho que de fato tem um delito aqui, só que não tem elemento suficiente ainda para oferecimento da denúncia. Nesse caso, o que ele faz? Ele pede novas diligências que forem consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, ele pede: ei, autoridade policial, tem de fato um crime aqui, porém ainda não tenho elemento suficiente para oferecer denúncia, por favor, peço novas diligências, né? Então, peço, por exemplo, que você investigue a irmã, né? Peço que você investigue determinada conduta, né? Então, pode acontecer sim que o Ministério Público peça baixa do inquérito para novas diligências. Aqui, pessoal, peço uma observação. Atualmente, tá? Atualmente, existe a possibilidade do Ministério Público requerer, observem, requerer o arquivamento do inquérito. Requerer, mas para quem que ele vai requerer? Veja, é algo bem sem sentido isso. Ele pede, o Ministério Público é o titular da ação penal. O inquérito é direcionado ao Ministério Público. Mas, se ele acha que não tem elemento suficiente para o oferecimento de uma denúncia, o que ele deve fazer? Arquivar. Porém, a legislação processual diz que ele pede o arquivamento.
Ele pede para quem? Pro juiz. Vejam que isso daqui é bem sem sentido. Porque e se o juiz não aceitar? Quando a gente pede, a gente tem duas opções. O sim ou o não. Nesse caso, pessoal, entendendo o Ministério Público que não tem elemento suficiente a respeito daquela prática criminosa, nem a sua autoria, o Ministério Público pede ao juiz o arquivamento do inquérito. Vejam se não é totalmente contraditório com o sistema acusatório. O juiz deve entender se faz sentido o arquivamento do inquérito. Só que veja, nem se iniciou a ação penal. Com base no que o juiz vai decidir a respeito disso? Se o inquérito nem é direcionado a ele, e sim ao Ministério Público. Ele que deveria arquivar imediatamente, certo? Né? Então, gente, veja, entendendo que isso era bem sem sentido, a lei anticrime modificou isso, tá? Porém, é importante que a gente saiba que, por enquanto, é isso que nós temos. A lei anticrime modificou isso e diz que o próprio Ministério Público pode, sim, ele mesmo pode arquivar o inquérito policial, tá? Então, isso aqui é uma observação importante. Naquele texto digitalizado que eu mandei do Auri Lopes para vocês, tem isso, tá? Então, peço que vocês observem essa parte nova, tá? Da lei anticrime, porque isso foi modificado, enfim, final do ano passado, tá? E quando, então, que pode acontecer esse arquivamento? Veja, é importante que a gente diferencie algumas situações. Pode acontecer que o arquivamento do inquérito policial ocorra porque não temos justa causa suficiente. O que é justa causa, pessoal? É uma causa justa? Não. O que é? Justa causa significa suporte probatório suficiente a respeito da autoria e materialidade. Relaciona com prova. Justa causa é quando eu tenho prova suficiente a respeito daquele crime e de sua autoria, tá? Óbvio que não é uma prova exauriente, não é? Mas é a prova necessária para o início de uma ação penal. Então, se eu não tenho prova suficiente para início de uma ação penal, ou não tenho a demonstração da tipicidade aparente, o que vem essa tipicidade aparente? Eu preciso que esse fato, que essa ação, ela se amolde a um tipo penal. Não pode simplesmente qualquer conduta que eu entendo grave, não é qualquer conduta grave que é um tipo penal, né? Então o legislador precisa tipificar aquela conduta, precisa de uma tipicidade aparente, certo? Então, se eu não tenho justa causa ou aquele fato narrado lá não se amolda a um tipo penal, o que pode acontecer? O arquivamento do inquérito. Nesse caso, pessoal, a ação penal, segundo a súmula 524 do STF, a ação penal não pode ser iniciada sem novas provas, tá? Essa decisão, evidentemente, possui natureza cautelar, não transita em julgado. Então, é uma decisão meramente formal, né? Agora, se for por uma causa excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade ou causa de extinção da punibilidade, essa é uma decisão de mérito. Nesse caso, transita em julgado. É como se fosse uma absolvição do acusado, tá? Agora, nas ações penais privadas, como que se dá o arquivamento? Artigo 19 do CPP diz: nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. Ou seja, caso não se ofereça no prazo legal a ação penal, né, entende-se pelo arquivamento, com os mesmos efeitos de uma decisão de mérito, ou seja, irrecorrível. Beleza? Calma, peraí. Irrecorrível para o próprio titular do direito, tá? É isso, gente. Então, matéria de inquérito. No próximo vídeo, eu vou conversar com vocês sobre as alterações da nova lei, tá?
Porque tem aspectos bem relevantes aqui no que tange a matéria de inquérito policial. Até, gente. Tchau, tchau.